do profeta Jeremias, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 1, que vai dizer assim: o vaso do olheiro, a impenitência do povo. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É uma passagem muito conhecida, irmãos, só que a gente aprende algumas coisas nessa passagem. Primeira coisa que eu aprendo nessa passagem, gostaria de compartilhar com os irmãos, é que Jeremias estava numa posição um pouco cômoda. Tanto é que ele vai começar o capítulo dizendo: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te. Ou seja, a palavra do Senhor, a única coisa que é capaz de nos fazer levantar é a palavra do Senhor. E vai dizer que assim, logo que Jeremias levanta, ele não fica muito tempo parado. Vai dizer: levanta e desce à casa do olheiro, e lá lhe farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, Jeremias ganha um impulsionamento do Espírito Santo do Senhor e faz ele descer até a casa do olheiro, onde ele vai aprender outras coisas através daquilo que o olheiro está fazendo. Então, é algo que eu aprendo muito com essa passagem. Primeira coisa, Jeremias estava numa posição cômoda e a palavra do Senhor levanta Jeremias. Segunda, a palavra do Senhor não deixa ele muito tempo de pé parado. Pelo contrário, a palavra fala para ele descer, que na descida lá falará com ele através da palavra do Senhor. E quando Jeremias desce na casa do olheiro, ele vai observar, ele vai fazer uma observação. E nessa observação ele vai ver que o olheiro estava trabalhando e fazendo a sua obra sobre as rodas. Ou seja, às vezes a gente não entende muitas coisas que acontecem na nossa vida, mas tem momentos que nós apenas estamos observando, mas o olheiro já está trabalhando. Tem momentos que você era apenas um observador da obra e o olheiro já trabalhava. Hoje que você é um trabalhador da casa do Senhor, lembre dos momentos que você apenas era um observador e o olheiro já fazia coisas antes mesmo de você se apresentar para esta obra. Uma coisa muito interessante também é que Jeremias vai observar que o vaso que o olheiro estava fazendo se quebra nas mãos do olheiro. Só que o olheiro ele não para aquilo que ele estava fazendo, pelo contrário, cabe aos seus olhos fazer um vaso novo. Ou seja, o fato do vaso se quebrar não é impedimento, não é barreira para o olheiro continuar trabalhando. E uma coisa muito interessante é que nós sabemos quem é o olheiro da nossa vida. Assim, nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos conturbados diante dessa humanidade, diante dessa calamidade, diante de um vírus que é invisível. Você não vê, mas você sabe que ele existe porque você sente os sintomas e sabe do que ele é capaz por causa daquilo que você tem visto e as pessoas têm noticiado. Só que uma coisa melhor do que tudo isso que está acontecendo, eu vim te trazer uma palavra do céu, que Deus quer falar contigo nesta manhã através dessa palavra, que é: assim como esse vírus é invisível e trabalha no teu organismo para te destruir, nós temos um Deus também que é invisível aos nossos olhos, mas nós sentimos a tua presença. E ao contrário desse vírus, ele não destrói, ele traz vida. E é isso que eu vim profetizar. Em meio à calamidade, em meio à tristeza, em meio ao isolamento, em meio à perturbação social, nós estamos aqui para proclamar não a morte por causa de um vírus, mas sim estamos aqui para proclamar aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida.
Uma coisa muito interessante é que ainda que o vaso tenha se quebrado na mão do oleiro, sabe o que é mais interessante? Em nenhum momento o oleiro perde o controle da situação. E é isso que eu vim deixar a mensagem aqui nesta manhã através dessa saudação. Talvez você ache que as coisas estão fora do seu controle. Talvez você ache que as pessoas estão fora de controle. Talvez você ache que se perdeu o controle da situação. Mas não. O oleiro está com as mãos no vaso. E ainda que esse vaso tenha se rachado, não saiu do controle das suas mãos. E as mãos, o que nós carregamos nas nossas mãos? A nossa impressão digital. Sabe o que é interessante? Que quando o oleiro ele pega o vaso, o barro, e coloca as mãos, ele está deixando as suas marcas, a sua identidade no vaso. E é isso que nós devemos ter, a identidade de Cristo na nossa vida. E não nos perturbarmos, e não nos desanimarmos por qualquer situação. E sabermos que o oleiro nunca perdeu, nunca perderá. Não vai ser agora, não vai ser um vírus, não vai ser uma economia quebrada que vai fazer o oleiro perder o controle da situação. Ele é capaz de fazer vasos novos, vasos de honra, vasos renovados na presença do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.